Ao assumir a presidência da casa em 1994, Lindonice de Brito entrou para a história do Legislativo. Mas como ela conseguiu ser eleita presidente? E como foi seu trabalho à frente da Câmara Municipal? Acompanhe a segunda parte dessa entrevista. Eu, uma vez, participei de uma mesa como presidente da Câmara na Assembleia Legislativa de São Paulo, representando o Estado de São Paulo, a mulher no Legislativo no Estado de São Paulo. E lá estava a então deputada federal, Marta Suplicy. E eu tive a oportunidade de travar um debate, enquanto presidente da Câmara aqui, para falar dos preconceitos, porque nós estávamos diante de dor legislativo, ela do macro e eu do micro, porque eu de uma cidade do interior e ela da sociedade quatrocentona paulistana e eu pobre de Pernambuco. Ela loira de olho azul e eu de raiz negra. Então, eu tinha traços e tenho fortemente geradores de preconceito. E ali a gente travou as dificuldades que eram e como é bom você superar toda essa questão de preconceito. Nordestina, eu faço parte de um contexto de um Brasil grande, onde se fala até dialeto. Aqui na Câmara Municipal, no começo, depois a gente vai falar sobre como eu fui presidente da Câmara para superar tantos obstáculos, eu tive que realmente dizer, eu sou mulher, estou aqui e eu vou chamar a imprensa e a gente vai trabalhar junto e vamos com o dedinho em riste. Mas eu vou cumprir o meu mandato. E cumpri e até hoje eu supero todas as dificuldades preconceituais, porque isso não é só do Brasil, isso é do mundo inteiro e você tem que superar. Eu acho que aqui dentro da Câmara, tanto eu como a Amélia, nós fomos muito bem recebidas e não havia nenhuma discriminação. Nenhuma discriminação aparente, nem assim escondida, nada, nada, nada. Dentro do Legislativo, com os nossos pares, a gente era tratado igual por igual. Se o vereador quisesse falar o que quisesse falar, se quisesse xingar, ele xingava como se estivesse xingando o colega homem, se tivesse que agradar, ele ia agradar. Quantas e quantas vezes eu fui mandada para qualquer lugar, porque ali você estava independentemente de sexo. Então, nunca houve nenhuma discriminação com os meus pares. O problema é circunstancial fora, porque quando que a mulher votou pela primeira vez? Não é? Quando que a mulher foi eleita pela primeira vez? Quando que o Brasil teve uma presidente mulher? Quando que o Brasil teve uma prefeita mulher? E vai. Quando que o Brasil teve uma executiva mulher? Tudo muito recente. Então, é uma questão conjuntural do Brasil e que a mulher vem superando. Ela vem superando. Existe preconceito? Existe preconceito, mas depende de você colocar o teu caminho, superar e aumentar o lugar. E você vê o número que tem aí de ministras, executivas, prefeitas, governadoras, e vai por aí, senadoras. Então, a gente tem um número de mulher que está caminhando. Eu tenho uma historinha boa, porque o PFL e a oposição sempre se reuniam e, quando precisar do voto, na próxima você vai, Lindonice, na próxima você vai. Então, era uma enrolada grande, balinha na boca, tipo, mulher nunca, pernambucano nunca. Aí o preconceito realmente era muito grande e acabava você sendo induzido a votar. Imagina que naquela época a gente costurou de uma forma tal a oposição ao PT e aos partidos que apoiaram a prefeita Ângela Guardagnini, costuraram de uma forma tal a eleição do presidente, que ia ser presidente. Ele já tinha certeza que ia ser presidente, que era o vereador Edson Ciborgue. Eu posso falar o nome dele, porque ele era o candidato preferido e já sabia que ia ser, porque naquele dia da eleição já tinha até um restaurante marcado para se comemorar isso aí. Bom, e a gente era
chamado para votar assim, você vai assinar aqui, imagina, o voto é secreto, mas aquele deixou de ser secreto, era uma costura realmente para... Aí ganhou a Ângela e tinha 9 votos, faltavam 2 votos para fazer, porque era a maioria simples. Mas o PT não conseguiria esses 2 votos, porque esses votos já estavam, não era nem compromissados, era comprometidos. E ela, de forma nenhuma, queria que... ela sabia que ia ser difícil para ela administrar com aquela Câmara daquela forma. Então, ela me procurou, conversou comigo e falou, eu te dou 9 votos e você vai ter a responsabilidade de conseguir 2 votos, você vai ser a presidente da Câmara. Isso faltavam 3 dias para a eleição. Exatamente dentro daquele pensamento de que uma mulher já comandava a prefeitura. Naquela época não era 2 anos de mandato a presidência, era anual, né? Então a gente passou por vários presidentes e a gente fez essa discussão. Se você conseguir mais 2, é porque eu garantiria a bancada de apoio que dava sustentação ao meu governo, né? Então a gente falou para ela, entre as pessoas com que a gente tem diálogo, dentro desse diálogo de oposição, como eu falava, né, ela era uma pessoa de fácil diálogo, que a gente conseguia trabalhar, que a gente conseguia conversar. Eu tomei um susto muito grande, mas falei, não tenho condições. Mas quando ela saiu do local onde nós estávamos, eu comecei a pensar, é próprio do ser humano, gente, eu tenho a oportunidade de dar uma virada e ser presidente da Câmara. Aí começa a motivação. Né? E aí vim para a Câmara, chamei um vereador, amigo, e falei para ele, olha, eu voto em você para ser presidente. Não falei assim, você vota em mim, eu voto em você para você ser presidente, porque está acontecendo isso, isso, isso. Estrategiei uma historinha e essa historinha colou. E ele falou, eu não tenho habilidade para ser presidente da Câmara, mas você tem. Eu voto em você. Eu disse, e agora para a gente conseguir os outros votos? Aí eu falei, eu quero mais uma margem, eu quero 3, porque tem um da equipe da Ângela que eu tenho certeza, por uma situação outra que eu usei de tribuna, que não vai votar em mim. E vai ser chato isso, porque eu vou ter 2, mas eu vou querer 3. Aí, no final das contas, a gente conseguiu os 3 votos e aí chegou o grande dia. Eu nem na minha casa falei que eu ia ser candidata e que estava com a grande chance de ser presidente. Nós viemos, foi assim, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, a Globo aqui, todo mundo aqui, a família do outro, que já tinha certeza, os amigos, todo mundo. Na hora do voto, nós estamos nessa posição. Sentava um vereador aqui, sentava o outro aqui, falava o nome, fulano. Aí, na hora da minha eleição, Lindonice. Aí o cara, tá louca? Fala o nome eu, Lindonice. Aí o Jairo Pintos era o presidente que estava presidindo a sessão. Na hora lá, ele já sentiu que a coisa era outra, e eu lembro que ele aiou assim na mesa, largou o microfone e falou um palavrão. Aí, eleita Lindonice. Aí foi aquele carnaval, aquela coisa, uma tristeza muito grande do prefeito, que era o Pedro Ives, e não era mais prefeito, tinha saído, né, mas era uma liderança. E era ele que estava à frente organizando o presidente que seria. E, de repente, eu. E aí, o que aconteceu? Foi muito difícil, porque eu assumi a presidência da Câmara com todo aquele pessoal contra mim. Eu ia falar como presidente, todos eles se viravam as costas, blá, 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 e nada que eu falasse. Aí eu resolvi administrar a Câmara de portas abertas, com a imprensa vendo e dizendo, eu vou para o microfone e vou dizer da dificuldade que eu, mulher, estou tendo para... Mas logo, os vereadores viram que realmente estavam diante de uma pessoa que não tinha medo e que ia cumprir realmente junto com o povo aquela presidência que era muito importante, e a gente foi com muita seriedade. E aí depois, por uma bobagem, quiseram caçar a Ângela Guardagnini e quiseram me colocar na parede, porque meu voto era o voto coringa, e eu falei, não, vou votar porque eu já vi absurdos. Aí vocês estão querendo por um viciozinho formal
nada que comprometesse a estrutura do Executivo, querer me colocar, e mais uma vez me colocaram, e a gente superou isso e administramos muito bem a cidade. A Ângela Guadagnini, prefeita, e Lindonice, primeira presidente aí. Foi muito bom, muito bom. Uma experiência que eu guardo para os meus netos, para a minha família, com muito orgulho. É que você tem mais responsabilidade, porque quando você é só o vereador, a responsabilidade da administração, a responsabilidade maior da estrutura, da dinâmica do legislativo é com o presidente. Então, o presidente é responsável por custos, por tudo, entendeu? Então, o legislativo está ali, Tribunal de Contas, de olho, é toda uma estrutura pesada. E o vereador não, o vereador cumpre os seus mundos públicos, ele vem, se ele não quiser falar, ele não fala, se ele não quiser ir na rádio, ele não vai, se ele não quiser pegar tribuna, ele não... Se ele não quiser ter projeto, ele vai ser vereador só de um mandato, acabou. O presidente não. O presidente ele tem que mostrar a cara, porque o legislativo é o presidente. Naquele momento da ocupação do cargo de presidente, ele é o legislativo. Então, ele tem uma representatividade muito grande, a responsabilidade é grande. Como presidente da Câmara, ela teve essa capacidade de diálogo, de respeito, de imparcialidade da colocação, não ficava boicotando as agendas, não impedia de um projeto ir para a pauta, ela fazia a pauta e respeitava o prazo que a gente pedia. Então, foi uma experiência, assim, como mulher, foi uma experiência de respeito uma com a outra. Então, eu me lembro um evento, um momento em que ela, por exemplo, a Câmara ainda era lá naquele velho, né, no prédio velho, na Praça Afonso Pena, ela veio reivindicar uma melhora no anexo que a Câmara tinha, que era um espaço da Fundação Cultural, né, que estava caindo, desabando, com infiltração. Então ela veio, mostrou fotos, mandou para mim, né, e aí a gente foi discutir com o presidente da fundação, tanto que acabamos saindo de lá, indo para um outro espaço, com mais dignidade, mas foi uma intervenção dela como presidente da Câmara, preocupada com o espaço que a população utilizava. Então tinha essa relação de respeito e uma relação política muito boa. Acredito que não houve uma reação de expectativa tão grande, não. Já conheciam o trabalho da Ângela enquanto militante do PT. Diga-se até que a Ângela era médica quando eu era chefe do INAMPS. Na época eu já conhecia a militância ativa da Ângela, não só como política, mas como funcionária, defendendo os interesses lá do INAMPS. E o povo já sabia do trabalho, então respeitou muito. Uma era do Partido dos Trabalhadores e a outra era do PFL. Então eram antagônicas, né? Mas acabavam, muitas das vezes, tendo diálogos importantes para a cidade, né? Discussões que acabavam, às vezes eram acaloradas, mas que traziam benefícios para a população. Então foi um momento para nós interessante, né? Nós que estávamos vivenciando uma Câmara, eu sou lá daquela velha Câmara, né? Uma Câmara muito antiga, né? A nossa Câmara tinha o Dr. Mário Shows, que hoje é o nome desse plenário, tinha o Dr. Tuta, tinha o Bevilacqua e o Robson, que eram vereadores na época, o Chico Andreoli e tantos outros, né? E de repente nós passamos a ver uma Câmara com duas mulheres, aliás, uma Câmara com uma mulher e uma prefeitura com uma outra que dirigiam os destinos da cidade, as duas maiores autoridades da cidade. Então foi um momento especial. Era gozado até, porque com frequência chegava numa solenidade as duas, eu e ela, duas mulheres que eram as principais mandatárias da cidade, né, do Legislativo e do Executivo. Eu me lembro uma vez, uma formatura no tiro de guerra, né?
em que foi eu e ela. Já era diferente, porque o tiro de guerra é tudo militar, é tudo. Eles têm um cerimonial todo diferente, né? Então já tem que fazer homenagem para duas mulheres. Então foi assim, muito gozado, os meninos batendo continência pra gente. Então, duas mulheres presidindo uma solenidade em que normalmente são homens que presidem. Bem, eu sou contra a reserva dos 30%, porque eu acho que não há necessidade, porque é aberto. A mulher pode se candidatar e se eleger e, de repente, ter uma Câmara com mais mulheres. Eu acho que a representatividade é grande, tem quase um terço, que são 21 vereadores, tem 5 mulheres, é um avanço grande, não é? Agora, se puder aumentar, eu acho que vai ser muito bom, porque o que é que eu vejo na figura da mulher? Importante. A mulher, ela tem toda uma habilidade sentimental. Então, eu sou mãe, eu sou avó, e eu, na época, mãe, e desde a época jovem, mãe, e a gente traz isso, porque você administra a casa, você administra um pão para 1000 filhos. Então, quando você traz isso, esse conteúdo de experiência, essa performance feminina para um lugar onde só tem aquela destreza do homem, é meio duro, meio... Você traz conteúdo, entendeu? Porque você não pode só administrar racionalmente, você tem que administrar também com emoção. E a mulher é muito emoção. Entendeu? Ela não pode também se dissociar, dizer, não, eu só vou trazer emoção porque eu não posso ser vereadora chorando e vereadora com emoção. Mas dá para fazer uma balança e trazer isso. Eu acho que a gente precisa chamar, as vereadoras atuais devem chamar mais mulheres, porque é muito bom se a gente tiver uma Câmara paritária, né? O Brasil demorou a acordar para a participação da mulher, não só na política, em todas as atividades. Quando eu me formei médico há 60 anos, numa turma de 200, teria no máximo umas 10 mulheres. Hoje, mais da metade das classes de medicina são de mulheres. Então, naquela época, quando eu fui vereador durante 9 anos, nas 2 legislaturas, não havia nenhuma mulher. E isto foi um crime, vamos dizer, que o eleitorado cometeu durante muito tempo. Hoje, felizmente, nós estamos progredindo. Não chegamos ainda ao ponto de equilíbrio, que seria meio a meio, mas eu acredito que daqui a algumas poucas décadas nós chegaremos lá. Tomara a Deus que São José dos Campos seja paritário, que se traga mais mulheres como essas que estão aí. Fica tudo, fica a minha vida, a minha experiência. Eu sou hoje o que eu aprendi no Legislativo. A destreza, a experiência, o meu conteúdo, o meu olhar para o mundo político que me motiva foi a experiência que eu tive na Câmara Municipal, com a cidade que me elegeu, com os meus pares que me ensinaram a falar e a ser a lindonice que eu sou hoje.